Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E neste sábado, né, no começo de março, nós do Mesa de Debates vamos fazer mais uma live, conforme a gente sempre faz, para discutir aí vários temas que dizem respeito aí à classe trabalhadora, né, e debates que precisam ser feitos, né? E um desses debates é a questão da educação, né? Algo que o Mesa de Debates vem tratando, e, né, é a questão do marxismo. E o professor Alessandro de Moura, né, que está aqui com a gente, fez um artigo muito interessante sobre esse tema, da qual ele vai apresentar aqui para a gente e depois a gente vai abrir para um debate. Então, professor, antes da gente começar a ler, por favor, se apresente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alessandro. Eu sou sou formado em sociologia, fiz ciências sociais, mestrado em ciências sociais, doutorado em ciências sociais pela Unesp de Marília. Atualmente eu dou aula na rede pública, e também dou umas aulas aí na pós-graduação da PUC de São Paulo. E a gente que é professor, né, a gente tem sempre tá com uma voz dupla, o Guilherme. Eu ouvo a minha voz duas vezes. Eu não sei o que está acontecendo. Hum, Deixa eu ver se o problema tá aqui, né? uhum. É, Agora, deixa eu ver aqui. Melhorou? será que eu tenho que sair e voltar? Não, não precisa. Pode falar. Então a gente tem essa reflexão sobre, sobre o objeto pedagógico, sobre o nosso trabalho na escola, né, sobre os objetivos da educação, que é um elemento, é uma discussão que nós, trabalhadores da educação, sempre temos que enfrentar, né? Eu esqueci baixar. Pronto. Então, maravilha. Então, Ale, então vamos fazer uma parte, a primeira parte aí da nossa live, né? Eu vou pedir para você apresentar o seu artigo. Uhum. Eu escrevi esse texto, chama Educação em Marx, a formação da consciência e a luta de classes. Saiu numa coletânea de artigos, organizada pelos camaradas que debatem o tema também e tal, né? E aí, a ideia central desse artigo é pegar e tentar estabelecer as bases, ou pelo menos trazer à tona, né, as bases que o Marx utilizou para pensar a educação, a própria formação da consciência, né, e tal. A gente sabe que o Marx ele tem uma reflexão profunda sobre a questão da forma de desenvolvimento do ser, né? Você pega as obras da juventude do Marx, manuscritos econômicos filosóficos, sobre a questão judaica, ou a ideologia alemã, né? Esses textos, eles tentam dar conta de como o ser humano compreende a realidade. O Marx está tentando pensar aqui a atuação do ser humano, né, na sociedade como ser que transforma a realidade, né? Que transforma a realidade social. Então, um ser natural, né, que pensa a realidade material e age sobre ela. E age sobre ela no sentido de transformar, né? O ser humano não é como outros animais que encontram na natureza todos os objetos prontos para sua nutrição, para sua existência, né? Então, isso faz com que o ser humano busque é, é, tenha que buscar, né, formas de suprir a sua existência, né? Então, transformando a sua existência, e esse é um elemento muito importante que nos diferencia dos outros animais, buscando transformar, conseguir a nossa própria existência, a gente acaba por transformando a natureza. E transformando a natureza, a gente transformamos a nós mesmos, né? Um aspecto importante nessa reflexão é a forma, então, de encarar o ser humano, né? O Marx coloca o ser humano como um ser que objetivo e subjetivo, né? Somos objetivos na medida que agimos sobre a realidade externa
e somos subjetivos na medida em que tudo que fazemos, tudo que pensamos, é sempre motivado por nossa participação na realidade material. Esse é muito importante. Então, aqui já salta à vista um elemento que é: todo ser humano é um ser que aprende, né? Então, ele pega os elementos objetivos e, no processo de apreensão, ele leva esses elementos para dentro da sua cabeça e faz desse processo um processo subjetivo. Então, tudo que é objetivo em determinado momento, quando a gente é criança, por exemplo, na primeira infância, ou se quiser, no processo de socialização primária, a gente acaba, então, absorvendo essa realidade material, sintetizando ela internamente e colocando para fora, como ação prática. Essa reflexão, embora por mais básica que pareça, ela é importante porque ela coloca o ser humano como um ser que age, né, e aprende. Esse é um elemento muito importante porque tem a ver com a questão do salto teleológico. Tem um texto interessante do Lukács sobre isso, que é sobre as bases do homem e tal. O ser humano, em algum momento do seu desenvolvimento, ele passou a utilizar ferramentas, né? E isso modificou o seu cérebro, o seu pensamento. Então, todo ser humano é um ser. É bom definir isso, porque também quando o Gramsci fala que todos os seres humanos são intelectuais, ou que todos somos filósofos, né? Tem gente que acha que isso é um certo exagero, né? Mas, na verdade, não é. Quando está se referindo a esse debate, que o Marx também lança essas bases, ele está pensando que todo ser humano, então, tem essa capacidade, em determinado momento, todo ser humano passou a pensar e ter essa capacidade de pensar e agir e elaborar os elementos, né, para sua ação. O Marx chega a falar no Capital a diferença entre o pior arquiteto e a melhor abelha, né? Que ele fala que o pior arquiteto, por mesmo seja um arquiteto muito ruim, que se formou mal e que presta pouca atenção aos elementos básicos da arquitetura para a construção, ainda assim ele tem de pensar tudo que vai fazer antes de elaborar, né? E ele fala que a melhor abelha, por melhor que ela seja na construção da sua casa, da sua colmeia, tudo, né? Ela age por instinto. Então tem essa separação, né? E nesse processo do ser humano conseguir elaborar e pensar esses elementos, então coloca todos os seres humanos como capazes de pensar. Isso é importante e pensar e elaborar pensamentos complexos, né? Simbólicos, né? Abstratos. Isso é importante porque quando a gente entra numa sala de aula, por mais que você, às vezes tem estudante que fala isso, né? Ah, professor, eu sou burro, ou coisa desse sentido. E a gente sempre fala, né? Não, nenhum ser humano é burro. Primeiro, são processos distintos, né? Cada animal tem seu próprio processo de desenvolvimento e o ser humano é um mamífero na ordem dos mamíferos superiores com todas as suas especificidades. Mas, uma coisa interessante, quando vai falar essa questão da influência do meio no desenvolvimento da consciência, ou no saber, ou no aprender, é que, e isso eu sempre repito na sala de aula, qualquer aluno que você pegar, eu dou aula na escola pública, qualquer aluno que você pegar um aluno desse e colocar ele nas melhores escolas particulares, nas melhores universidades, ele vai ter um grande desenvolvimento teórico abstrato. Ou seja, a capacidade, a base material cerebral, o órgão cerebral, ele tem as mesmas especificações, as mesmas potencialidades do que qualquer outro cérebro infantil, né? A não ser que tenha realmente algum problema específico. Tirando os casos clínicos, né? As pessoas que não têm nenhum tipo de problema de desenvolvimento, vai naturalmente, você colocar num bom sistema de educação, vai desenvolver com grande facilidade. Agora, se você pega e deixa essa criança numa escola que tem poucos professores, tem pouco material, que a família é pobre, tem poucas condições para levar essa criança para a escola, e todos esses elementos, isso vai, obviamente, a criança tiver que trabalhar, estudar ao mesmo tempo. Tudo isso vai levar a criança a ter dificuldade de desenvolvimento, né, por conteúdo escolar. Então, quando a gente fala que todo ser humano é um intelectual, a gente está falando que ele consegue elaborar elementos teóricos, né? Que é muito importante. É uma habilidade da nossa espécie humana, né? Em determinado momento da nossa história, passou a fazer parte da gente. E aí, então, assim, todo ser humano aprende, independente da escola. A instituição escolar tem aquele livro muito interessante, que é um clássico que todo mundo lê, né? Que é o Franco Cambi. Esse aqui, História da Pedagogia. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui a câmera. Câmera 2, aqui o câmera 2 está filmando aqui pra gente.
E esse outro aqui do Manacorda também, é um clássico também, sobre a história da educação. Quando você pega esses livros, você vê que o processo de educação pública, gratuito, acessível, ele é recente na história da humanidade, né? Você pega que, sobretudo depois da Revolução Burguesa, depois da Revolução Francesa, e começa a ter essa educação em massa, né? Com a demanda da burguesia para formar uma nova mão de obra, uma nova forma de concepção de realidade e tal, que surge com a sua chegada ao poder. O Gramsci fala isso no Caderno 12, no Caderno 22, né? E é um elemento, então, que o Marx também chega a falar disso. Então, o Marx, na verdade, vai estar escrevendo esses elementos, pensando as reflexões, a educação e tudo mais. Tem essa circular também, né, que no Capital também tem uma parte que fala sobre educação, no capítulo 13, acho que são 5 e 6, também é muito importante. E ao mesmo tempo que ele está elaborando o Capital, essa sessão sobre a questão do trabalho infantil, trabalho nas fábricas, a educação e tudo mais, ele também está escrevendo essa circular para a Internacional Comunista, para a Primeira Internacional, né, sobre a educação, a instrução para os delegados. E lá, então, o Marx vai tentar pensar a questão da escola pública, que é um elemento que surge na demanda das demandas democráticas da Revolução Burguesa. A população, a massa da população trabalhadora, a classe trabalhadora, tem uma demanda histórica pelo acesso à educação, né? E acesso gratuito, educação de qualidade. Você pega, a gente pode pensar a educação, como faz esses livros sobre a história da educação, né? Desde a Mesopotâmia antiga. Então tem lá a educação, surge o ato de educar, ensinar a escrita, as primeiras palavras. Tem muito a ver com as necessidades do Estado, administrativas, né? Então a educação ela passa a ser um aspecto, um elemento destinado às classes dominantes, né? Ou então, se quiser, as pessoas ligadas aos órgãos de poder, né? Então, porque nem todo mundo da classe dominante também estudava, esse era um elemento também, né? Só quem estava ligado realmente a tarefas administrativas, políticas, governamentais. Quando você pega na Mesopotâmia é isso, quando você pega no Egito a mesma coisa, a educação restrita, né? Você pega os escribas e tal, né? Mesmo na Grécia Antiga, quando se fala de Grécia, na Grécia você tem um elemento importante, que é sintetizar os elementos pedagógicos que já vinham se desenvolvendo há séculos, né? Ali na Índia Antiga, na Mesopotâmia, no Egito, todo esse conhecimento, essa forma de desenvolvimento teórico, acaba sendo sintetizado nas escolas gregas, né? E lá também, embora você tenha um aperfeiçoamento do que a gente pode chamar de instrumento pedagógico, do ensinar, aprender, né? Ainda assim, por exemplo, a gente sabe que o Aristóteles foi professor do Alexandre o Grande, é uma coisa muito interessante, né? Mas você vê que a educação está restrita a essas pessoas das esferas superiores, das classes dominantes e tudo mais, né? E vai se manter assim por séculos, né? Por séculos, por milênios, para ser mais preciso, inclusive, desde a Mesopotâmia Antiga, sei lá, desde quando se aparece a escrita na Mesopotâmia Antiga, por volta do ano 4.000 a.C., e vai se continuar restrita até o Renascimento, pelo menos, né? Depois do Renascimento você começa a ter uma demanda maior por educação, chegando a grupos esferas maiores, mas para chegar à massa da população mesmo, só depois das revoluções burguesas, né? Como demanda social do proletariado, da classe trabalhadora. Esse elemento é muito importante. Então, quer dizer que, reafirmando a tese do Marx, né, que todo ser humano é um ser subjetivo e objetivo, que apreende na realidade externa, né, na relação com a natureza, com o seu próprio corpo, com outras pessoas, né, mas sobretudo as crianças, sobretudo com os adultos, né. A educação existiu todo o período, né, que a educação é diferente dos instrumentos pedagógicos modernos, né, mas a educação como um meio de transmissão de conhecimento existiu sempre desde quando se teve esse salto teleológico do ser humano, né. Por exemplo, só que estava focado em aprendizagem no trabalho. Então, para você aprender determinados elementos, você tinha que trabalhar e aprender no círculo do seu trabalho, né? Então, agora, como instituição escolar, isso é novo, né, na história da humanidade. E esse é um elemento muito interessante que o Marx coloca aqui. Quando você vai pensar a questão da escola, a primeira coisa é você pensar, então, que todo ser humano tem o potencial para se desenvolver as habilidades teóricas, abstratas e tal, que isso é parte do próprio salto humano, né,
teleológico, nesse sentido que vale afirmar que todo ser humano é um intelectual, todo ser humano é um filósofo, né? Então, e esse é um aspecto importante, e aí considera isso, então você pode considerar isso por fora da instituição escolar, né? O ser humano é que forma os conteúdos, o ser humano é que forma os conceitos, né? O ser humano é que forma o mundo simbólico, né? Abstrato. Isso é anterior à escola. Então você pode pegar uma pessoa que não é letrada, que nunca teve trajetória escolar, e ela, ainda assim, ela ter uma série de conhecimentos de saberes sociais, históricos e até pré-teóricos, né? E até pré-científicos e tudo mais, que é um aspecto do próprio desenvolvimento humano. Mas, quando você entra em escola, o Marx vai tentar pensar isso, né? Que é necessário uma escola, primeiro, e Marx reflete muito isso também depois da Comuna de Paris, que é os próprios trabalhadores tentaram instituir isso. Alguns elementos básicos da escola, por exemplo, a escola gratuita, acessível a todos, os materiais têm que ser todos ser gratuito, né? Fornecidos pelo Estado, a educação tem que ser laica, né? Afastada das influências religiosas. E na escola, às vezes aparece isso, fala, um monte de escola, por exemplo, que é escola religiosa, né? Tem muita gente que coloca as crianças em escola religiosa, que é um absurdo hoje ainda ter escola religiosa cristã, em que eu estava vendo outro dia um material de uma escola particular aí, que colocava que os animais, os dinossauros não foram salvos porque não couberam na Arca de Noé, né? Então você vê que isso é um elemento absurdo, né? É totalmente anticientífico. A escola tem que ser, nessa visão do Marx, dos marxistas, a escola tem que ser um ambiente de compartilhar os conhecimentos científicos, né? A escola não é para você ficar compartilhando mitos, né? Como se fossem realidade, como se coordenassem a realidade material, né? A escola tem que compartilhar o aspecto científico. E é um momento muito interessante, porque a gente tem uma campanha muito grande contra a escola pública, que é para tentar forçar a maior parte da população a se deslocar para as escolas particulares, né? E isso é uma ideologia anti-escola pública, né? Que é uma forma de alienação educacional. Então, às vezes, mesmo as pessoas que passaram por escola pública e têm dificuldade de reconhecer o que aprenderam na escola pública. É muito comum falar que você ouvir adolescente, adulto mesmo, sobretudo adulto, né, que já teve o ciclo completo, falando que não aprendeu nada na escola. Aí, se eu sempre respondo, mas onde você aprendeu a fazer conta de multiplicação? Onde você aprendeu os 4 estados da água? Onde você aprendeu as inclinações do solo? Onde você aprendeu os tipos de bactéria? Onde você aprendeu? Quando você vai ver, essa série de conhecimentos que a gente tem e que nos parece algo simples, algo batido, de pouca expressão, né? Na verdade, é uma série de conhecimento histórico milenar que o ser humano vem acumulando, e a escola consegue transmitir esses conhecimentos de forma quase homogênea, né? Uma série de noções básicas está disseminada na escola, né? E a escola dissemina isso na sociedade. Porque fora disso, o estudante ele vai aprender o que ele consegue absorver, se ele está fora da educação escolar, da institucional, ele vai conseguir aprender apenas aquilo que o pai e a mãe conseguem ensinar, que os familiares conseguirem ensinar. Os familiares são importantes no processo de aprendizagem? Com certeza. Isso, inclusive, diferencia. Os pais que têm maior grau de instrução, de escolaridade, acabam tendo filhos com níveis maiores de educação e escolaridade. Acaba sendo assim, porque você teve mais acesso, né? E isso acaba se transferindo para o seu filho no processo de socialização primária e secundária, né? Não tem como não ser absorvido isso, né? E isso explica também a diferença dentro da sala de aula. A sala de aula, quando você pega uma sala de aula, mesmo no caso de uma escola pública, que só tenha pessoas da classe trabalhadora, incluindo alguns setores da classe média, né? Classe média também é classe trabalhadora, mas que vive com salários acima da média nacional. Então, você pega a sala de aula e tem aquele monte de aluno, você vai ter... Eu tenho aluno, desde aluno que é filho de pais terceirizados, que ganham R$ 1.000 por mês, um salário mínimo, ainda tem descontos, né? Não dá nem R$ 1.300, que tem todos os descontos. Eu tenho aluno assim, eu tenho aluno que os pais vivem de trabalho de reciclagem, né? Então, dá para a gente ver, quando os pais têm um nível educacional menor, passou menos anos escolares, os seus filhos têm mais dificuldade com os conteúdos, entende? Isso envolve uma série de coisas, envolve a condição de classe, mas envolve também uma coisa muito importante, que o Marx coloca também nessa circular, é que os pais precisam ter tempo para conversar com seus filhos, para conseguir ampliar a formação dos seus filhos.
né? Esse é um elemento muito importante. E aí, na sala de aula, por mais que a gente tenha essas diferenças, a sala de aula, a escola pública, consegue compartilhar esses conhecimentos. O difícil é que, por exemplo, num caso de alunos, eu tenho tido esse ano alunos que não são alfabetizados, por exemplo. Eu não consegui completar o ciclo, mas ainda assim passaram de ano, estão na sala de aula. Se você entra para dar a sua aula, por exemplo, vamos supor, a aula é sobre Revolução Francesa, 1789. Você tem aquele conteúdo para ministrar. Para o professor que é especialista em determinada disciplina, em história, em sociologia, é muito difícil você conseguir fazer uma transmissão de conteúdo para essas crianças que têm estão abaixo da média da sala de aula, né? A gente acaba homogeneizando o processo educacional pela média da sala de aula, né? O que o aluno médio está aprendendo, né? Então, por mais que tenha essas dificuldades, uma parte vai aprender e vai assimilar bem o conteúdo, e esses setores que têm maior dificuldade, que têm menos apoio familiar nos estudos, por exemplo, é difícil um pai que consegue chegar em casa, trabalhar das 7 da manhã, chegar às 7 da noite em casa, conseguir abrir o caderno do seu filho e acompanhar as lições, e debater os temas com ele e tudo mais, né? E isso acaba, então, reforçando as dificuldades dos alunos que têm, dos alunos mais pobres, né? Então, que são de famílias mais pobres, que são de famílias que, no geral, acabam tendo menos ano escolar, né, tal. Então, de forma geral, o que a gente poderia dizer sobre esse processo educacional? O ser humano aprende a vida inteira, independente de passar pela escola ou não, né? Como Marx fala nos textos da juventude, na ideologia alemã, no manuscritos econômicos filosóficos. O ser humano aprende, mas a escola tem essa função de transmitir esse saber científico organizado. Então, você tem lá professores de geografia, você tem lá professores de história, cada um especializado na sua disciplina. Por mais que a criança possa achar que ela é mais inteligente que o professor, né, e às vezes em algum sentido pode ser que seja mesmo, em algumas coisas, sempre tem, né, não dá para negar, ainda assim é difícil que ela tenha um conhecimento elaborado, né, ou organizado sobre os conteúdos do currículo da grade de história, ou da grade de sociologia, ou da grade de biologia, né. Então, o professor é fundamental para conseguir guiar esse estudante por dentro desses caminhos aí e tudo mais, né. Então, a escola, inclusive, tem esse negócio essa demanda que sempre volta, de setores da classe média alta, da desescolarização, que pode tirar as crianças da escola. Ao meu ver, na perspectiva do Marx também, não. Na perspectiva do Marx, a escola é um centro especializado na tradução desse conhecimento. O conhecimento acumulado historicamente em conteúdos científicos nas diversas matérias, história, geografia, sociologia, filosofia, biologia, química, matemática, os saberes acumulados cientificamente, que todo professor da sua disciplina, ele fez a faculdade, ele estudou os 4 anos lá, e ele fez a licenciatura, aprendeu a lidar com esses conteúdos, fez os cursos de ação em sala de aula, né, os ciclos de aprendizagem, você fez tudo isso, ele estava preparado para transmitir esse conteúdo. Outro dia um professor falou, mas é que tem os professores, a escola nem sempre, a gente às vezes ouve isso em debates, sobretudo debates de pessoas que não dão aula, né, então, os professores são desatualizados. Eu falei, é difícil dizer isso, que os professores estão desatualizados na escola pública, porque o pessoal está sempre lendo sobre tudo, né? Tá tudo nos canais, tá tudo na internet, tá tudo e próprios materiais didáticos também, né? Eles sofrem revisão a todo ano, tal, né? Então, no seu conteúdo científico, os professores no seu campo ali específico, eles acabam tendo domínio sobre isso, né? Então, isso é uma conquista da luta de classes, é uma conquista da classe trabalhadora. Você tem esse monte de professores especializados e não um monte de membros da igreja, de cúpula de igreja, de padre ou pastor dando aula sobre conteúdos aleatórios que eles acham a partir da sua interpretação do livro bíblico, por exemplo. Entende? A ciência, ela tem essa função, e a educação pública, ela tem essa função de desvendar esse universo místico, né, e converter isso em compreensão científica, experimentada. A compreensão científica, que é a que a gente aprende na escola, é uma forma de compreensão experimentada da realidade, que sintetiza o conhecimento de várias gerações, né? São as populações, são as pessoas que formam os preconceitos, a base pré-científica, né? Enquanto o cientista pega essa base
e busca as suas causações, as suas interrelações, e transforma isso num conteúdo pronto para ser transmitido, né, de forma mais simples. De forma que você não precisa ficar 10 anos observando passarinhos para saber o ciclo reprodutivo dos passarinhos. O cientista vai lá e sintetiza isso para você, e você aprende isso lá na aula de biologia. Né? Você não precisa lá viver a Revolução Russa para poder aprender a Revolução Russa. Os cientistas, os pesquisadores, os professores vão lá estudar esse processo para conseguir transmitir isso desde um fio de continuidade, né? E apreensível, brincando com a sua realidade material. Então, a escola, por mais contradições que possa ter a escola, que as principais contradições da escola é que elas são uma escola de classe, né? É uma escola marcada pela disputa entre burguesia e proletariado. A burguesia tenta reduzir o conhecimento ao mínimo possível, né? Ao que conhecimento operante, né? Que para se operar no mercado de trabalho, né? E ao mesmo tempo, os baixos salários, essa é uma coisa muito interessante que o Marx faz esse link, a questão dos salários, né? Porque se a pessoa tem baixos salários, isso impacta na educação dos filhos da pessoa, impacta na própria educação da pessoa, né? Na formação escolar, né? No Brasil, a gente sabe que tem um monte de gente, uma fatia grande da população, desiste da escola. Por quê? Não é porque a escola não dialoga com a realidade. Eu acho que a escola... vou até anotar que o negócio do reforma do ensino médio. Não é porque a escola não dialoga com a realidade. A escola dialoga com a realidade. Mas o que acontece? O trabalhador, a classe trabalhadora, o proletariado, ele tem que largar a escola para conseguir ajudar na complementação da renda. Né? E isso acaba fazendo, e quanto mais pobre for a região, mais isso tende a acontecer. E isso tende a se reproduzir, porque se o trabalhador é pobre e se desliga da escola, a educação é um elemento que eu destaco aí também no texto. A educação, você ter completado ou não o ciclo educacional, por exemplo, se você estudou só até o ensino fundamental, ou se está os primeiros anos do ciclo fundamental, né? Isso vai acontecer que o mercado de trabalho, mesmo que não tenha nada a ver com a função, ele vai usar isso para te pagar menores salários, entende? Não importa, por exemplo, se você vai ter uma função que seja, por mais simples que seja, e não demanda você saber matemática, cálculo de pi, esse tipo de coisa, ou os elementos mais profundos da biologia ou da história, né, os ciclos das monarquias europeias, não precisa de nada disso. Mas o simples fato de você não ter concluído o ensino médio é uma justificativa para te pagar apenas o salário mínimo. Ou às vezes até menos que isso. O Adam Smith mesmo chegava a falar isso lá na Riqueza das Nações, tem uma parte que fala isso, né? Que os trabalhos mais pesados são os trabalhos que recebem os menores salários. Que muitos, às vezes, o aluno pergunta isso, né? Fala, e se eu posso parar de estudar e conseguir emprego do mesmo jeito, não preciso terminar o ciclo escolar? Eu falo, com certeza. Vai ter trabalho para todo mundo. Só que o mercado de trabalho, ele é desigual, né? E hierárquico. Para quem não termina os ciclos, infelizmente, está reservado às piores posições no mercado de trabalho e os piores salários, né? Com os piores contratos de trabalho, com todo tipo de violência patronal, né? Então, esse é um elemento que se coloca de forma objetiva. E as famílias pobres, então, acaba sendo forçada a colocar suas crianças para trabalhar. E por que o patrão emprega as crianças? Tem toda essa coisa do estágio, né? Do trabalho infantil. Que eu sempre vejo isso na internet. Que na minha época a criança podia trabalhar e não sei o que e tal. Gente, as crianças podiam trabalhar e eram obrigadas a se apartar do ciclo escolar. O ciclo escolar, eu estava falando dos conteúdos, mas ele também não é só conteúdo científico. Ele também é interação social, né? Ele também é interação subjetiva, intersubjetividade, né? Construção da intersubjetividade das crianças, né? Então, você apartar isso da criança, você separa ela da possibilidade da mente dela explorar outros campos. Você colocar uma criança de 9, 10, 11, 12 anos num trabalho de 8 horas, 14 anos, de 8, 10 horas, para ficar todo dia fazendo aquela mesma coisa, unilateral, você estreita o horizonte da criança e do adolescente, processo de aprendizagem, de formação do seu próprio ser. Né? É uma especialização precoce e forçada da criança. Né? E por que o patrão emprega a criança numa carvoaria? Por que ele emprega a criança na colheita de cana, na colheita de laranja? Não é porque
o agronegócio pensa no futuro das crianças? É porque ele pode pagar salários menores. O Marx chamava a atenção disso nessa circular de 1864, né? Que é o que faz o empregador querer colocar a criança, adolescente no trabalho, é poder explorar mais valor, pagar salários menores e menores direitos, né? Agir com violência contra as crianças e tudo mais. Então não tem que se esperar nenhum tipo de solidariedade da patronal, né? E o Marx fala disso, então, que a luta pela educação tem que ser uma luta de massas, né? E outra coisa muito importante, porque a educação, embora ela consiga transmitir todo esse conhecimento, socializar todo esse conhecimento acumulado, a educação não pode ser vista também, nesse aspecto, sozinha, unicamente só ela, separada, como elemento de transformação social. A educação não transforma a realidade. Esse é um elemento muito importante. A educação não é um elemento revolucionário. Você não pode... o simples exercício que eu tenho de entrar na sala de aula, por melhor que sejam minhas aulas, por mais críticas que sejam minhas aulas, ou por mais que elas desvendem aspectos da realidade, ainda assim, as crianças, ela tem uma série de outras demandas e às vezes nem está focado naquilo que você está falando sobre elementos de transformação da sociedade, certo? E também, né, você está focado lá nos elementos científicos, né? Essa é uma função que eu acho muito importante, tentar garantir a classe trabalhadora o que tem de melhor na produção científica, no pensamento científico. Isso eu acho um elemento muito importante. Mas não dá para pensar isso como elemento transformador da sociedade, porque a escola é só uma das esferas da sociedade, né? E não é a esfera central, né? Não é a esfera que pode parar a produção. A gente só vai conseguir ter uma transformação radical da sociedade se a gente envolve amplas setores da sociedade com intencionalidade de transformar aquela realidade. Obviamente, você tem criança que sabe ler, escrever, ou que entende a história da classe trabalhadora, ou que entende a história da luta de classe, que entende o que é uma greve, que entende o que é desigualdade salarial, o que é desigualdade de renda. Esses elementos são muito importantes, embora às vezes sejam um pouco interessantes para as crianças, não seja o elemento que elas mais se empolguem em saber, embora seja importante na formação do cidadão adulto, embora seja um elemento importante, a escola em si não consegue ser um centro de transformação da realidade. Ela pode ser um ponto de apoio, né? Tal. E o professor que é militante, que é de esquerda, ele tem um aspecto importante de linkar esses conteúdos, né? E tentar transmitir um conteúdo que não seja de apologia à dominação, né? Porque a escola, a educação, a função principal, se a gente pega essa veia, esse viés que o Marx coloca, que é muito importante, é conseguir transformar o ser humano num ser cada vez mais autônomo. Autônomo, obviamente, não quer dizer isolado, né, individualista, nada disso. Mas cada ser humano tem que ser capaz de observar a realidade e conseguir escolher os melhores caminhos dentro daquela sociedade. Conseguir se auto-organizar, conseguir entender a importância do grupo na sua vida, conseguir entender a importância dos colegas de trabalho, conseguir entender a importância da produção, tudo mais, né? E isso não quer dizer também que a escola tem que ser totalmente apartada do trabalho, né? Que é uma coisa muito importante que o Marx destaca também, a questão que a escola, por mais que tenha esses elementos, considerando esses elementos ter que compartilhar os elementos sintetizados, elaborados da sociedade, historicamente, acaba sendo também um elemento abstrato. A educação atua muito em margens muito abstratas, teóricas, né, tal. E o Marx fala que um elemento para isso, para conseguir equalizar isso, é uma escola que organize, ou que seja concebida como uma escola que seja teórica e prática. Tanto na questão da prática de esporte, mas também do trabalho. O Marx defende, então, que na socialização secundária, depois dos 12, 13 anos, né, no ensino médio, o estudante possa ter acesso tipo, cursos técnicos, né, que ele possa conseguir, a escola seja mesclada, a escola teórica com a escola prática. Por exemplo, sei lá, um curso de mecatrônica, na nossa época tinha um curso de mecatrônica. O curso de mecatrônica, o curso de enfermagem técnica, o curso de eletrônica, ou coisas desse sentido, né, ser casado com o ensino médio, né. A gente tem escolas que fazem isso no Brasil, né, por exemplo, o Centro Paula Souza, a FATEC faz um pouco isso também, uma série de escolas que trabalham nesse aspecto, né? Mas a gente não tem vagas para todo mundo.
a massa da classe trabalhadora, ela acaba tendo uma escola abstrata, centralmente abstrata, não só abstrata, né? A gente sabe que os professores fazem muito esforço para que linkar isso com a realidade, para ter experimento prático, mas é uma escola focada nos seus 11 anos de ensino, 12 anos de ensino, desde lá do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, uma escola teórica, né? Focada na teoria. E aí você entra na sala de aula, na sétima aula, os alunos ficaram 7 aulas, né, ali ouvindo elementos teóricos, conceituais, né, apreensão, por exemplo, feudalismo, você vai explicar o que é feudalismo. Aí você tem que falar um conceito abstrato, porque no Brasil nem teve feudalismo. Aí você fala lá dos castelos da Europa, né, dos campos, da relação de trabalho, Corvéia, então são conceitos, né, uma série de conceitos abstratos, teóricos, para representar uma realidade, que os conceitos são forma de apreensão de processo. Eles não são o processo em si, né? Isso parece óbvio, mas é legal colocar numa linha reflexiva, né? Então, uma escola prática, ela tentaria, então, suprir essa demanda, essa necessidade humana dos adolescentes, que também você fica lá só você falando, né? E o estudante sem poder intervir em nada na realidade material. Então, Marx colocava isso. E outro elemento interessante que o Marx coloca também, que todos os estágios, além do estudante ter garantido pelo Estado o transporte, o material, a alimentação, serviço de saúde, dentista, ele ainda deveria receber um salário. O produto do trabalho dele nas escolas técnicas deveria ser revertido para o próprio aluno, né? Para ele poder receber esse salário e conseguir, né, ajudar no seu próprio custo de vida, ajudar a sua própria família. E esse é um elemento interessante, que se o aluno tem uma bolsa de estudos, né, vamos supor que todo aluno da escola tivesse uma bolsa de estudos, a gente tem elementos que tocam isso na realidade brasileira, a preocupação dos pais com a alimentação daquela criança ou com a renda familiar diminui. Esse é um elemento muito importante, né? Então, quando o Marx pensa a questão da educação, ele pensa numa totalidade, desde quando você pega dos processos de aprendizagem, socialização, na socialização primária, né? Como a gente incorpora os conceitos, como a gente age a partir dos conceitos que a gente vai assimilando, né? Como produção intersubjetiva, até, né? Essa pessoa se tornar um trabalhador e tudo mais, né? Esse é um elemento. E o outro elemento muito importante é que, por mais que a gente fala muito da questão da qualidade da educação, eu já finalizo. Isso tem aquele livro muito interessante do Snyder, George Snyder. É muito lido esse livro também. É muito conhecido. Mas é um dos melhores livros que eu li sobre escola e luta de classes, né? Na perspectiva marxista. Tem um outro também. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tem um outro livro também nessa questão da aprendizagem, no compartilhamento de símbolo, que é muito interessante, porque o Marx faz aquela formulação da subjetividade, da objetividade, né, lá na juventude dele, no Manuscritos e na Ideologia Alemã. Mas tem um livro muito legal também, que esse é a construção social da realidade. Aborda mais ou menos os mesmos temas que o Marx lança lá, né, mas ele desenvolve e consegue desenvolver de forma mais profunda, né, e mais atualizada. Pensando um pouco também a questão do Vygotsky e tudo mais, né? Da elaboração do Vygotsky. E aí, então, o Snyder, nesse livro aqui, ele fala uma coisa muito interessante, é que por mais que a gente luta por uma escola de melhor qualidade, sempre, né? Tem sempre demanda dos professores, demanda dos alunos, a sociedade está em movimento. E se a sociedade está em movimento, a escola também está em movimento, né? A fábrica está em movimento, tudo está em movimento, a cultura está em movimento, e isso mobiliza todas as esferas da sociedade, da sociabilidade, da socialização humana, né? E a escola também está dentro disso. Mas por mais que a gente tenha uma escola de qualidade, ainda assim, ela não resolve, se a gente estiver numa sociedade de classe, ainda assim vai ter níveis muito diferentes dentro da sala de aula. Se a gente tiver os professores contratados com bons salários, a gente sabe que metade do quadro da escola pública hoje no estado de São Paulo é de trabalhadores temporários, né? Eu sou trabalhador temporário, não concursado. E eu sou mais de 50% do quadro. Mas mesmo que a gente tenha
a escola pública, professores contratados, com salários do Diese, né, que a gente reivindica para toda a classe trabalhadora brasileira, com salário do Diese, com material adequado, com ônibus para carregar, para transportar as crianças, né, com livro didático realmente escolhido pelos professores especialistas em suas áreas. Se a gente tiver uma boa estrutura escolar, com cadeiras boas para as crianças, almofadadas, ar-condicionado na sala de aula, uma boa lousa, um bom canetão para a gente escrever, com tinta infinita para a gente ir lá toda hora e trocar a tinta do canetão e poder escrever nossa matéria na lousa, com multimídia de boa tecnologia, com um bom computador na sala de aula para você poder dar a sua aula. Mesmo que você tenha tudo isso na sala de aula, acesso universal, todas as crianças dentro da sala de aula, com bolsa de estudo, inclusive, vamos supor, uma bolsa de um salário mínimo para cada criança estar na escola, né, tudo mais, atrelada à frequência escolar. Mesmo que você tenha tudo isso, ainda assim, a escola vai ser desigual, porque é uma escola de classes, e a classe trabalhadora, ela é multifacetada. O Engels trabalha isso muito bem lá na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? A gente fala de classe trabalhadora como uma grande classe, porque é a classe que toda vive do salário, mas é muito desigual. Vai desde do trabalhador que vive da coleta de reciclável até o engenheiro que trabalha numa fábrica, né? Ou numa empresa de computador, sei lá, desenvolvendo softwares. O engenheiro também é trabalhador, né? O Marx fala isso lá no Capital, né? Ele pode ganhar lá 20 mil reais, ele ainda está dentro do aspecto da classe trabalhadora. E aí vamos supor que todas essas pessoas se encontrem dentro da escola pública. O filho desse engenheiro, né? O filho de um professor universitário, ou o filho de um comunicador está dentro da sala de aula, o filho de um vereador, assim como está na mesma sala de aula, o filho do trabalhador do recicláveis, o filho dos terceirizados da limpeza, está todo mundo lá. E esse processo, então, vai gerar processos diferentes de aprendizagem, né? Então, não tem como você ver a escola separada da luta de classes e separada da vida da classe trabalhadora. Um elemento muito importante, então, nesse elemento para você melhorar o nível educacional de todas as camadas da classe trabalhadora, é você garantir uma renda suficiente para essa classe trabalhadora. Você não ter esse tipo de salário de fome, né? Esse salário que não é suficiente para cobrir os gastos mínimos da classe trabalhadora. A gente estava sendo noticiado pelo IBGE, que um quarto da classe trabalhadora ganha menos de um salário mínimo, né? 30 milhões, 40 milhões de pessoas não ganham nem um salário mínimo, né? Então, como é que como é que os pais dessas crianças vão conseguir dar boas condições escolares para essa criança, para ela frequentar a escola tranquilamente e tudo mais, se os caras têm que trabalhar a jornada sobrecarregada? Como é que ele vai conseguir acompanhar a jornada escolar da criança, né? Isso é muito difícil. Então, não tem como você ter uma escola de qualidade sem que os pais recebam bons salários. Não tem como você ter uma escola de qualidade, né, de forma mais homogênea, né, na apreensão e difusão do conteúdo, se os pais trabalham 12, 13 horas por dia. Então, a melhora da qualidade da educação está totalmente atrelada à diminuição da jornada de trabalho. A diminuição da jornada de trabalho é um fator que tende a influenciar diretamente no nível de desenvolvimento educacional das crianças. E a gente não costuma pensar essas coisas, né? Quando fala da escola, a gente pensa a escola separada do restante da sociedade. Como está a escola, né? E sem pensar como as condições familiares dessas crianças. Para você conseguir pensar, então, a educação, você tem que pensar diretamente o mercado de trabalho, né? Se a gente tem 40 milhões de pessoas que vivem abaixo, com a renda menor do que um salário mínimo, isso dificulta uma série de coisas. E, por exemplo, se a pessoa tem uma jornada de trabalho reduzida, sem redução salarial, né, vamos supor que a jornada diminuíssemos a jornada para 6 horas, e mantivéssemos o salário mínimo do Diese, 6 mil reais, né? Isso faz com que os pais possam acompanhar melhor a vida escolar das crianças, né? Faz com que ele possa proporcionar outras atividades além da sala de aula, levar para passear, levar para o cinema, levar para o shopping, levar para o zoológico, levar para outros lugares para passear, para conhecer outras coisas, para aprender outras coisas. É um elemento que, para isso, para um pai e uma mãe poder fazer isso, ele precisa ter uma jornada de trabalho que não esgote totalmente sua capacidade física e intelectual. Porque você vai para o trabalho, você entra às 7, quando você vai sair no final do dia, o seu cérebro está esgotado, né? A sua energia intelectual ela está quase zerada. Como é que você vai conseguir ter uma intervenção qualitativa na vida do seu filho, da sua criança? É muito difícil isso. Então, está totalmente atrelado à qualidade da educação
a qualidade do conhecimento que esse aluno da rede pública, da escola pública, tem dentro da sala de aula, está totalmente relacionada com a capacidade, com o esgotamento físico dos seus pais, né? E tem que pensar as coisas atreladas, né? Se não pensar atrelado, a culpa acaba caindo no professorado, acaba caindo na escola pública como um, um mal em si, né? Como a culpa de todos os problemas fosse da escola pública, né? E não conseguir enxergar a escola pública como uma conquista social histórica, né? Atualmente a gente está vivendo um problema muito difícil na escola pública, porque teve uma bolsonarização da administração. Isso tem a ver com a pressão social, uma campanha imensa que foi feita na sociedade brasileira contra os professores, né, tal, e forma que a bolsonarização ela tem atingido as esferas administrativas, os coordenadores, os diretores, né, os secretários de educação, que tendem a culpar todos os problemas da escola pública no professor. Né? Que é o professor que não se atualiza, que eu não sei que é esse professor que não se atualiza, porque a gente tem metade da rede pública está composta por professores temporários, que acabaram de sair das universidades. Né? Então, não tem uma forma de atualização abstrata, é um fetiche, é uma alienação, né, escolar que tem no julgamento da escola. E no bolsonarismo, durante os últimos 4 anos, não só durante os últimos 4 anos, mas nessa ascensão da direita, tem se feito uma campanha muito dura contra a escola pública e contra os professores, né? E, inclusive, uma campanha contra as crianças também. Não afeta só os professores, de desmoralizar os professores, a sua capacidade didática e de transmissão de conteúdo, né? Ou mesmo a sua formação científica. Mas atinge também um aluno, dizendo que os estudantes são incapazes, que os estudantes só querem fazer bagunça, ou coisa nesse sentido, né? Isso é tudo muito por fora da realidade. Outro fetiche da violência escolar, como se a escola fosse um campo de guerra. Para quem é professor de escola pública sabe que isso tudo é uma lavagem cerebral para justificar a precarização da escola pública. Ou seja, menores investimentos na escola, menos contratação, salários precarizados pelos professores, para deslegitimar a luta de classes que os professores promovem, a luta salarial dos professores, a luta por melhor estrutura que os professores fazem. Então, uma campanha para quando o professor sair na rua, a sociedade toda fala, lá vai o professor de novo, entende? E, na verdade, a gente está vivendo uma fase com um certo retrocesso do bolsonarismo, eu espero que a gente consiga fazer retroceder cada vez mais, o professor tem que se reafirmar nessa esfera, que o professor que luta, que combate, também está ensinando, entende? E a gente tem que combater, inclusive, essa bolsonarização das esferas administrativas, né? Combater a bolsonarização nas coordenações, combater a bolsonarização dos diretores. Quem produz o conhecimento na escola, quem transmite conhecimento na escola, né, são os professores. Se todos os diretores desaparecerem, se todos os coordenadores desaparecerem, os professores podem se organizar em cooperativas e manter as escolas funcionando e transmitindo conhecimento historicamente acumulado. Agora, se todos os professores desaparecerem e só tiver coordenador e diretor, as escolas não vão funcionar, entende? A massa central da escola pública é o professor e o aluno. A massa central das escolas particulares é o professor e o aluno. A gente não pode ficar espremido entre as demandas da classe dominante, do governo, e essa burocracia administrativa que tenta nos pressionar e desmoralizar o trabalho do professor. Eu espero que com o resgate desse texto do Marx, dessa reflexão do Marx, ou do Gramsci também, que passa por isso, do Vygotsky, a gente consiga entender isso, que a escola pública é uma conquista, né? E o professor, ele é o elemento mais desenvolvido do compartilhamento dessa síntese elaborada científica que a sociedade desenvolveu. Fora isso, a gente não consegue pensar um outro instrumento, por hora, que consiga transmitir todo esse conhecimento acumulado historicamente para as massas, para as milhões de pessoas, milhões de crianças, todos os anos, sem essa base científica e sem esse professor aplicado na sala de aula. E é isso. Maravilha, então aqui para algumas perguntas. Vamos aqui para a minha primeira. Eu tive a oportunidade de ter algumas aulas de pedagogia em universidades, né?
E uma coisa, e principalmente depois que eu passei aí depois de eu ter sido professor aí por um período da minha vida. E uma coisa que eu sentia nessas aulas, né, no conteúdo, não querendo menosprezar o conteúdo pedagógico, né, o conteúdo, a teoria em si, que eu acho que é importante e relevante, mas acho que faltava um elemento, né, que eu sentia que parecia que a pessoa que estava falando isso não estava, por exemplo, numa escola pública, né? Porque não levava em considerações várias questões sociais que precisam sim, no aprendizado, né? Eu queria que você comentasse isso, né, sobre essas teorias, né, pedagógicas que tem ao monte, que não levam em consideração esse aspecto social que você muito bem levantou. Essa é uma coisa curiosa, né? Porque é, o professor é classe trabalhadora também, né? Ele está vendendo a força de trabalho dele lá e tal, né? Ele tem a formação dele, ele está vendendo a força de trabalho dele, ele tem a especialização dele, né? O professor é um proletariado, um proletário especializado. Esse é um elemento importante, né? E isso faz com que o professor, pela sua formação e por ser especializado, ele então receba salários maiores do que a média dos trabalhadores que não são especializados, né? Então, assim como um engenheiro, assim como qualquer, né, um pedreiro, um arquiteto, sei lá, que tem as suas especializações, né? E isso acaba fazendo, então, assim, que tem um desvio de classe, que é muito interessante, porque a classe média, esse setor da classe trabalhadora que recebe salários acima da média, no caso, um professor hoje ganha 3 salários mínimos, é a média, né? A sociedade brasileira como um todo recebe em torno de 2 salários mínimos. Então, é uma diferença muito pequenininha ali. O professor está muito mais próximo da classe trabalhadora comum, né? Do que, eu estou falando da massa de professores, né? Do país, né? Se o professor trabalha na escola particular e tem melhores salários, é outra questão que é minoritária nesse aspecto, né? Então, ele está muito mais próximo da massa da classe trabalhadora do que da classe média média, por exemplo, ou da classe média alta, né? E qual é o elemento da classe média? A classe média não é uma classe separada, né? Mas a classe média, ela acaba sendo também, ela tem um comportamento de pequena burguesia, né? Tenta se aproximar, um setor da classe média tenta se aproximar de uma perspectiva meio patronal. Então tem uma coisa assim que assimila esses setores que atingem uma parte do professorado, esses setores, eles tendem a se enxergar, às vezes, acima da classe trabalhadora, sabe? Não tem uma identificação de classe. E aí a pessoa está ali na sala de aula, mas ela não pensa os problemas para além do próprio meio social dela, entende? E ela não quer se preocupar com isso. E aí é complicado isso. É uma forma de deslocamento mesmo, de alienação de pertencimento, né? Tal, e acaba não considerando, então, o contexto daquele alunado. Mesmo, né, você pode ver isso, inclusive, na universidade, né? Tal. Tem professores que agem assim, né, na sala de aula, na escola pública, na universidade pública, nos cursos técnicos, né? É, e às vezes tendendo a se achar muito acima da classe trabalhadora e tudo mais. Você pega, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dizer é esse sobre que fala que o trabalhador é alienado, né? Isso, óbvio, a alienação existe e todos nós somos atingidos pela alienação de alguma forma, por alguma das formas da alienação. O Marx cita 4 lá no manuscritos, né? Então, todos nós somos atingidos de alguma forma por essas formas de alienação. Mas um setor também não acha que é alienado, que sofre alienação. Acha que a alienação ela está só em determinados setores da classe trabalhadora, né? E eu digo isso porque eu falo ao pessoal que fala, mas o pobre votando na direita, não sei o quê. Gente, mas você pega a classe média alta, você pegar a USP, um monte de gente votando na direita, entende? Os fenômenos de alienação, de estranhamento, eles atingem todas as camadas da sociedade, né? E tem um setor de professores também que acaba estando dentro da sala de aula e acaba se deslocando disso. É engraçado isso, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa necessariamente seja um professor ruim na questão do conteúdo, né? O cara pode ser lá
um biólogo, professor de biologia, por exemplo, e manja tudo sobre a questão do ciclo das bactérias, por exemplo, dos vírus, sei lá. Eu não tenho um domínio científico, né? Mas ali, às vezes, não consegue se compreender o contexto e atuar qualitativamente ali dentro. Mas eu acho que isso, ainda assim, isso é um elemento minoritário na escola. É engraçado porque, assim, ó, quando eu estava terminando na faculdade, na licenciatura, eu tinha uma visão mais crítica em relação ao professorado, sabe? Eu não quero isolar, dizer que não existe esse tipo de pessoa, existe, né? Mas eu tinha uma visão mais crítica em relação ao professorado. Mas agora, eu estou já dando aula, eu comecei a dar aula em 2011. 2011, acho que comecei a dar aula. Você vê muito professor esgotando suas energias na sala de aula, sabe? Isso não tira todos os preconceitos históricos, ideológicos, né, que a gente, os enlatados que a gente vai engolir na vida inteira, né, tal, uma série de coisas, mas eu acho que, no geral, o que a gente tem na escola pública ainda acaba superando esse contraste. E mesmo assim, esses professores mais que têm essa perspectiva de não conseguir se ligar ao contexto, eu acho que também tem muito a ver com a pressão social, sabe? Se a gente tem um setor, um momento que a luta de classe está mais desenvolvida, que o debate está mais aberto, isso tende a ser uma pressão também sobre esses setores mais conservadores, né, que estão na sala de aula, sabe, desse professorado. Porque isso só uma contenção social pode... E porque isso é uma forma de alienação social, né? Se o cara está dentro da sala de aula e não compreende o contexto de uma parte dos alunos dele que estão ali, né, e não consegue entender, e não consegue se solidarizar minimamente com essa parte dos alunos, é uma forma de alienação, é uma forma de estranhamento do gênero humano. Ele sabe que a pessoa que está ali e tal, e não consegue se identificar e tal, isso é uma forma de alienação. E às vezes a forma de alienação, naquela relação tete a tete, ou face a face, ali um com o outro, de um para um, não consegue realmente enxergar os limites e as necessidades de mudança de postura que ele tem que ter. Às vezes, essa mudança de postura, ela só consegue se chegar a essa mudança de postura por meio de uma pressão social maior, sabe? Um envolvimento maior da população com a educação. O professor tem que sentir, esse é o elemento, né? Que às vezes o professor na sala de aula ele se sente isolado numa demanda, e isso é reforçado na gente, pelos órgãos administrativos, você se sente sozinho, né? Então você entra lá na sala de aula, você tem os seus 50 minutos, 45 minutos de sala de aula, que você está lá sozinho com os alunos, aí depois você está sozinho na sua casa preparando a aula, aí depois você está sozinho lá com a coordenação, você está sempre sozinho, esse é um elemento, né? E isso tem a ver com o refluxo da luta da organização social, da luta de classes, né? Se a classe trabalhadora está organizada, se a classe trabalhadora está ativa, está participativa, se os pais estão conseguindo pressionar a escola, pressionar a direção, pressionar a demanda dos professores, e obviamente, e nos casos mais graves, tem que ter algum tipo de sanção ao professor, né? Porque esse deslocamento, essa alienação chega às vezes a forma mais radicais, né? Então tem que ter algum tipo de forma de controle, né? E o corpo docente tem que estar ciente disso e pronto para intervir, né? Mas você tem um contexto social de maior pressão social, de maior participação escolar, no sentido construtivo, não nessa campanha que tem sido feita contra o professorado, né? Dizer como se o professor fosse maior. É engraçado isso, engraçado não, é nada engraçado na verdade, mas é curioso. Parece que os maiores inimigos da escola pública nesse momento são os professores e os alunos. Olha que coisa maluca. Não sei se eu respondi a sua questão. Sim, respondeu. E vamos seguir aqui para a última pergunta, né? A gente está aqui com quase uma live, ô Alessandro. E, e a pergunta que eu faço, né, agora é sobre, né, vou tentar fazer uma pergunta mais ampla. Tava pensando aqui enquanto você fala como que fica, né, a formação do indivíduo, né, do aluno, né, com agora que tem o advento aí da reforma do ensino médio, né, as universidades EADs, né, como que fica essa formação do indivíduo, né, nesse contexto, né, de educação que nós estamos vivendo? Então, essa reforma do ensino médio é uma coisa muito, muito
problemática, né? Foi divulgado aí as formas, o que fizeram para o terceiro ano do ensino médio, né? Diminuiu ao máximo as disciplinas, né? Sociologia, história, geografia, e colocou para uma série de outras disciplinas, como o que está rolando por aí, e uma série de outras, alguns termos mais amplos, assim, para a disciplina, né? Isso vai gerar um problema, porque agora isso cai a especialização, né? Então, mesmo sem se dominar um tema que seria da sociologia, aí esse, por exemplo, o que está rolando é um tema que é um curso que eles estão oferecendo, um curso não, como eu posso dizer, uma disciplina, o que está rolando. Aí o que está rolando, qualquer pessoa pode pegar essa disciplina. Aí qual o problema? Né? O problema é que qualquer pessoa poder pegar essa disciplina, aí que você pode falar, mas essa é uma disciplina típica da sociologia. Mas agora qualquer pessoa pode pegar, e a pessoa pega sem ter essa especialização, né? Então, reduziu a possibilidade do especialista atuar naquilo. Eu dizia que o elemento potente da escola pública é que ela é composta por um monte de gente que teve a formação científica na sua área, né? Então você quebra a questão da área, você pega aquela disciplina e entrega para qualquer pessoa, né? Para fazer o trabalho que lhe convier melhor, né? Mas isso pode ser pensado também no elemento que diz que, eu não sei se as pesquisas são corretas, mas que 70% das pessoas que foram entrevistadas, não sei qual foi o critério da pesquisa científica e tal, aprovaram as mudanças que teve no ensino médio, né? Então, isso, inclusive, abre um debate. Eu acho que isso responde um pouco esse interesse em novos conteúdos, porque aquele elemento que eu destacava da escola ser muito teórica, né? Você fica muito tempo só nos elementos teóricos da escola, tal, né? E às vezes dá essa impressão que dialoga pouco com a realidade. E na verdade a solução para isso seria pensar, por exemplo, mais escolas técnicas, né? O ensino médio atrelado à formação profissional, algo nesse sentido, né? Convergir isso, né? De alguma forma, né? Não sei, vamos supor, um curso de mecânica de 2 horas atrelado ao ensino médio, um curso de computacional atrelado, ou coisas assim, né? Que não fosse só os conteúdos escolares específicos que teve sempre a trajetória escolar inteira. Eu acho que, então, um elemento da demanda social, que existe de fato, é que não sejam sempre aquelas mesmas disciplinas, português, história, geografia, e isso e tudo mais, né? E aí abriu para esse campo enorme de disciplinas que não resolve o problema. Na verdade, ele continua sendo conteúdo teórico abstrato, não tem nada de conteúdo prático, né? Porque, por exemplo, assim, essa aula que rola por aí. O que rola por aí, eu posso abrir o computador e projetar lá as notícias do jornal, por exemplo, vamos supor, né? Abrir lá a Folha de São Paulo, abrir um jornal local e abrir uma revista lá, abrir o canal da CNN e discutir matérias de jornal, por exemplo. Essa disciplina pode dar, talvez, esse tipo de abertura, né? Mas ainda assim, acaba sendo um conteúdo abstrato, né? Ainda assim, acaba sendo um conteúdo que não prepara o jovem mesmo para participar do mercado de trabalho, né? O Marx, quando eu falo essa coisa da questão do ensino teórico atrelado ao trabalho, o Marx está pensando isso, que você passa 17 anos 11 anos dentro da escola, sai da escola com 17, 18 anos, e ainda assim, quando você sai, você não tem preparação para nenhum tipo já de trabalho concreto, né? Você sai com um monte de conceitos, você não tem nenhum tipo de formação. Esse é o elemento, né, que se pensar, então, mesclar isso com algum tipo de conhecimento técnico, de trabalho e tudo mais, né, remunerado e tal. Para a pessoa não se sentir tão despreparada quando ela chega no mercado de trabalho para trabalhar, né. Obviamente, mesmo que a pessoa chegue totalmente despreparada com 17 anos no mercado de trabalho, 18 anos, ela vai passar por empregos e vai aprender, né. Mas se isso é garantido na escola, ela consegue fazer isso com condições adequadas, remunerada, bem vestida, bem alimentada, bem assistida, né, sem sofrer opressão patronal logo na adolescência, né. Então, a formação do indivíduo, ela nunca para. E não importa o que você faça na escola, a formação vai continuar. Tem uma coisa meio catastrófica também, fala, nossa, agora ninguém mais aprende nada na escola. Tipo, o processo de aprendizagem continua rolando, né, tal. Isso vai rolar. A questão é que, assim, como programa, essa reforma, ela não resolve o principal problema, né,
que é tentar atrelar isso, para resolver esse problema do ensino médio, porque tinha que ter mais vaga na FATEC, tinha que ter mais vagas nas ETECs. É isso que tinha que fazer, tinha que multiplicar as vagas nas ETECs, tinha que multiplicar as vagas no Filadelfo, dos cursos técnicos, tinha que facilitar os estágios remunerados dos estudantes, tinha que mesclar por aí, entende? O Marx chega a falar de horas, né? Ele fala 2 horas no ensino, vamos supor, 2 horas no primeiro ano do ensino médio, 3 horas de estágio no segundo ano e 4 horas no terceiro ano do ensino médio. Então, esse tipo de mescla de escola e trabalho continua sendo um problema, né? E que essa reforma não atende, né? Não atende. E também não mexe com outra coisa que é muito importante. Você pensa a questão de reformar o currículo sem dar conta do quadro de profissionais. Como eu disse, metade do quadro, mais da metade do quadro de professores são de temporários, né? Então, se fosse uma reforma do ensino médio que você quer realmente melhorar a qualidade, você pensa a estrutura da escola, e pensar primeiro o quadro de funcionários, que são os professores, né? Primeiro tinha que solucionar esse problema do quadro. Aí fala, mas a gente não quer fazer uma coisa primeiro e outra, sempre discutindo o quadro e nunca discutiu o currículo, né? Então, que seja junto, que seja, mas tinha que saber esses concursos, entende? E também a participação do professorado na elaboração dos conteúdos das ementas. Não tem isso. O Estado, ele pega cada ano, esse é um problema da escola, cada ano o Estado vai lá e te manda um material diferente, né? E não ouve os professores, né? Tem lá a grade de sociologia, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, você pega o material que o Estado fornece, está só discutindo a questão de leis. É para discutir o Estado, aí manda as leis. Aí uma apostila de lei. E você fala, como você vai trabalhar isso aqui com as crianças? Lei. Você vai trabalhar o Estado moderno, então você fala a questão das revoluções, né? Como é que foi se formando o Estado, a partir da dissolução do feudalismo e tudo mais, que o Estado é um órgão generalizador e que tem as classes sociais, né? Que tem as instituições do Estado e que você é um membro daquele Estado e tem as revoluções burguesas, o povo participa e tal. Isso. Não vou discutir lá a emenda 3, o direito de participação do cidadão, entende? Então, é uma forma de você elaborar o conteúdo que é para você descola, você desmembra ele, você picota o conteúdo de uma forma que você não consegue desenvolver um eixo de raciocínio na cabeça do estudante. O que você quer acumulando, né? Por exemplo, nessa questão das estado e classes sociais. Você tem que ir acumulando, falar, você é uma pessoa, você é um indivíduo, então o cara vai aprender lá que ele é um ser, né, social, que vem ali se desenvolvendo, e ele não é sozinho, ele tem a família dele, foi socializado pela família. E depois da família, ele entrou numa instituição escolar. Opa, que instituição escolar é essa? A instituição escolar é um órgão do Estado, né, regido por um currículo nacional, né, que atende a determinados interesses e tudo mais. Isso, por mais que seja picotado esse currículo, é um elemento contraditório à escola. Tem dialética para tudo quanto é lado, porque por mais que você pega isso, por exemplo, eu fui lá e eu peguei isso aqui, então é só me falaram para eu explicar 8 artigos da Constituição, veio no material, para explicar em um semestre, né? Obviamente, eu mesclo isso com outros conteúdos, então eu vou falar lá da história, vou falar dos elementos teóricos, vou falar das concepções dos liberais, vou falar do Adam Smith, vou falar do Rousseau, vou falar de várias coisas, e vou mesclar com esses elementos aqui dos direitos do homem, né? Tal, né? Da Constituição, vou mesclar com esses elementos, tal. E eu não sou um professor especial porque eu faço isso. Todos os professores acabam tendo que fazer. Então você acaba tirando. Peraí. Uma atividade pedagógica que tá rolando aqui. Meu filho aqui quer comer doce antes do almoço. Então, os professores acabam, então, tendo que mesclar esses conteúdos. Quando o currículo vem esvaziado, o professor vai fazer lá a parte complementar, o elemento todo, né? E isso tende a não prejudicar tanto, porque o professor acaba se virando ali, tentando, né? Porque o professor ele fez a faculdade,
Ele ficou 4 anos na universidade, então ele sabe os elementos básicos que têm que ser transmitidos. Ali na aula de biologia de circulação sanguínea, por exemplo. Ele sabe quais são os elementos. Ele não vai só falar dos tipos sanguíneos, né? O material vem só o tipo sanguíneo. Uns tem A, outros tem B, A com B da AB, não vai falar só isso. Vai falar da circulação, vai falar das hemácias, vai falar de tudo, né? Mas acaba recaindo mais sobre o professor. E a principal coisa é o reforço da alienação do professor, porque ele não pode participar daquela elaboração, né? E mesmo o nosso sindicato tinha que ter contraproposta. O sindicato dos professores tinha que ter contraproposta. As coisas vêm passando, sobretudo nesse período de bolsonarização, de direitização do país, na última década, pelo menos, né? Desde do refluxo de 2013, que era a ciência importante, depois entrou no refluxo, de lá para cá, 10 anos já que vem acontecendo isso, o professorado tem participado pouco disso, né? Então tinha que ter os sindicatos de professores, eles tinham que estar brigando contra esse conteúdo, né? O professor ele tem que ter papel ativo nisso. Se a gente não deixa, não luta, o Estado vai jogando para a gente qualquer coisa. Não é à toa que vai se esvaziando o conteúdo, porque também o Estado ele tem um interesse, as classes dominantes têm um interesse que uma parte da classe trabalhadora pague pela educação. Que você olha lá o conteúdo do material e fala, nossa, vai aprender só isso aqui? Vou tirar meu filho porque R$500, uma escola de R$500 eu consigo pagar. O Estado quer que você faça isso. E o Estado quer que você faça isso porque o Estado também está sendo dirigido por uma parte dos tubarões da educação. Grandes conglomerados educacionais que querem propositalmente esvaziar a educação para que que nossos colegas peguem as crianças e coloquem em escolas particulares e paguem por isso. E gerem mais valor. E pega o mesmo professor, né, e pague salários precarizados para ele e coloque em outro ciclo de exploração. Então o professor fica sendo jogado para lá e para cá. E se a gente não se afirma enquanto classe, enquanto categoria, e se a gente não mescla o nosso trabalho docente com uma perspectiva de intervenção na sociedade, a gente fica sendo jogado para lá e para cá, né? Como marionete dentro desse processo, né? Se esgotando na sala de aula, porque quanto mais vaziado vê o conteúdo, mais se exige do professor. O material é ruim, você que tem que produzir o material, então. É isso que acontece. O Guilherme sabe disso, foi professor também. O material é insuficiente, o que você faz? Você vai ficar trabalhar só com material insuficiente? Não. Aí você vai ter que buscar mais material, vai buscar aquilo. Aí o professor vai lá e paga xerox, aí o professor vai lá e fica se virando para conseguir alguma forma de conseguir complementar aquele conteúdo, né? Então, sobrecarrega o professor, né? É antidemocrático, porque não deixa o professor, os alunos, né, ter uma participação em fóruns de elaboração, né, tudo de cima para baixo, né, e isso acaba, então, prejudicando toda a produção de material, o que se transmite em sala de aula, que se reforça, sobrecarrega o professor, né, então, em vez de se ajudar o professor, sobrecarrega ele. É isso. Mas a formação individual continua, né? A gente nunca vai conseguir parar a formação individual, o desenvolvimento intelectual, abstrato das pessoas. É uma marcha sem fim, né? A questão é que a escola pode ser utilizada de forma melhor do que o governo tem utilizado ela. Bom, é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, mais uma live. Quero aqui agradecer ao Alessandro, né, pela sua participação. Gostei aí da sua apresentação e passo a bola aí para fazer as considerações finais. Não, eu só queria agradecer aí, né, a juventude do Mesa de Debates por ter me feito esse convite aí para eu poder falar sobre esse texto, sobre essa elaboração, né? É interessante porque a gente publica as coisas às vezes e publica e fica solto por aí, a gente nem sabe quem leu e tudo mais, e a gente conseguir falar sobre falar numa live é importante, que é uma outra forma de fazer o conteúdo chegar, né? Às vezes mais acessível do que o próprio texto, né? Então eu só tenho a agradecer e muito obrigado e a luta continua. É isso aí, continua. Então, mais uma vez, aqui sendo o Alessandro, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscrevam no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, lives, matérias, também programas. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco.
siga a gente no Instagram, na página de debates, e quem puder, colabore aí com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Por hoje é só. Forte abraço e fui.